Olá, eu sou a Júlia Shimohara e venho apresentar para vocês o nosso trabalho sobre o perfil clínico e sociodemográfico das mulheres que pariram via vaginal em um hospital público do Distrito Federal, um estudo preliminar. Em 2020, 47,44% dos partos do Distrito Federal foram vaginais segundo o CISNAC. As cesáreas ultrapassaram em mais de 3 vezes o valor preconizado pela OMS de 15%. Dessa forma, nosso objetivo de pesquisa foi descrever o perfil das parturientes que tiveram parto vaginal em um hospital público do Distrito Federal de janeiro a junho de 2020. Nosso estudo foi observacional e transversal e buscou, por meio de dados secundários, descrever o perfil sociodemográfico e clínico das parturientes que pariram de janeiro a junho de 2020. Os critérios de inclusão foram a ocorrência de parto vaginal com recém-nascido nativivo, e já os partos gemelares e prontuários com dados ilegíveis foram critérios de exclusão. 600 prontuários atenderam aos critérios de inclusão. A faixa etária mais prevalente do parto vaginal foi de 52,83% de mulheres com idade de 20 a 29 anos, sendo que as adolescentes de 14 a 19 anos representaram 12,83% da amostra. Para a identificação do perfil sociodemográfico, cerca de 65% se identificavam como pardas, 52% como solteiras e 45,67% residiam em Águas Lindas do Goiás. Quanto ao nível de escolaridade, 52,33% possuíam ensino médio completo e 94,67% dos partos ocorreram com um acompanhante. Com relação aos dados clínicos, identificou-se 63% das mulheres como multíparas, 90,17% com partos a termo maior de 37 semanas, 38% dos partos foram induzidos e 26,50% utilizaram algum tipo de anestesia. Com relação à posição do parto, 68,67% ocorreram na posição semi-sentada, 92,67% dos partos não foram instrumentalizados e 56,67% tiveram lacerações, sendo que a do tipo 2 representou 32,50% desses casos. Em apenas 3,67% dos casos foi realizada a episiotomia. A média do peso do recém-nascido foi de 3,18 kg, sendo que 90,16% pesavam mais que 2.500 gramas. A média do comprimento, perímetro cefálico e primeiro ápiga dos recém-nascidos foram de 48,46 cm, 34,18 cm e 8,26, respectivamente. Os partos vaginais foram em sua maioria a termo, sendo a posição adotada mais frequente a semi-sentada. Apesar de tratar-se de um hospital do Distrito Federal, quase metade das pacientes são do estado do Goiás. Vale ressaltar que jovens de 14 a 19 anos mantêm uma porcentagem acima de 10% nos últimos 3 anos de coleta nos primeiros 6 meses. As lacerações estão prevalentes em mais de 50% dos casos e estudos sobre suas possíveis variáveis podem ser realizados. Com os dados apresentados, percebe-se a necessidade da implementação de ações voltadas para o público adolescente, principalmente sobre educação sexual e planejamento familiar, uma vez que há uma porcentagem significativa de parturientes nessa faixa etária. Ademais, deve-se buscar entender os altos índices de mulheres que sofreram lesões perineais nesse período para a implementação de medidas de prevenção. Muito obrigada!